Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia da Academia de Radiologia. E aí, como tem passado nesse período de confinamento, algo que tem sido bastante difícil, acredito que para todo mundo. Para mim tem sido uma experiência bastante preocupante, exatamente por estar no hospital, assim como vocês que são profissionais, que trabalham aí com os pacientes, até é mais preocupante, porque muitos eu sei que trabalham diretamente com os pacientes, né, do Covid-19, e muitos de vocês talvez enfrentarão aí situações, né, você que é um estudante, poderá no futuro aí enfrentar situações muito parecidas. Então, acredito que toda essa pandemia tem muitas lições a nos ensinar. E aí hoje eu resolvi trazer aí mais uma vez uma revisão de conteúdo, mas olhando um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então, provavelmente quando você olha para essa figura, então você está vendo aí já algumas grandezas aí de proteção radiológica, mas eu quero ir um pouquinho além. Quero trazer essa ideia aqui. Então, como nessa figura, quando eu olho a superfície, eu não vejo a profundidade, eu não vejo o que está por baixo. E é muito do que a gente faz aqui na academia, que a gente procura não somente olhar a superfície, olhar as coisas de forma mais simples, mas nós tentamos simplificar aquilo que há de mais profundo. Então, eu trouxe exatamente esse contexto de olhar a profundidade, o que está nele. Então, quando nós falamos de grandezas de proteção radiológica, eu quero trazer uma revisão, mas ao mesmo tempo mostrar o que está abaixo aí dessas grandezas. Então, vamos lá rever cada uma delas. Bom, então a primeira é a exposição, que a gente representa aí pela letra X, e aí um ponto importante é que exposição, ela somente é aplicada a raio-x, né, fótons de raio-x e também fótons gama. Essa grandeza, ela determina a quantidade de carga que é produzida pela radiação em um determinado meio, que geralmente é o ar, que é o mais fácil para ser ionizado. E essa exposição, ela é medida em 2 unidades. Sempre a gente vai falar sobre essas questões, né? Unidade antiga, unidade nova, mesmo algumas delas, instrumentos já não utilizam mais, mas ainda existem livros, existem artigos que trazem muitas vezes essas unidades antigas. Então, essa grandeza exposição, ela é medida em Röntgen, que é a unidade antiga. E a unidade nova, que a gente costuma dizer, que é a unidade do Sistema Internacional, é o Coulomb por quilograma, exatamente porque a exposição é a medida da quantidade de cargas produzidas numa massa, e geralmente essa massa é de ar. Então, se essa massa tem aí uma determinada quantidade, exatamente por isso a gente vai medir por quilograma. Então, é Coulomb por quilograma. Então, tá aí essa grandeza da proteção radiológica. A próxima grandeza é a dose absorvida. Essa é uma grandeza muito importante. Ela tem aí aplicações importantes na radioterapia, exatamente porque os pacientes que vão para a radioterapia, as doses são prescritas nesta unidade, são doses absorvidas prescritas para esses pacientes, para aqueles determinados tratamentos. E a dose absorvida é exatamente a questão da energia que é depositada. Quando se faz também a irradiação de alimentos, a quantidade de dose a ser depositada é a dose absorvida para aquele alimento. Isso também é medido em Gray. Bom, então vamos ver aí o que é a definição de dose absorvida. Então, quando nós temos uma fonte emissora de radiação, ela tem uma determinada atividade e ela vai emitir aí radiação com uma determinada energia. E aí, quando tratamos da dose absorvida, por exemplo, um indivíduo, o quanto da energia emitida pelaquela fonte será absorvida por uma quantidade de tecido, por exemplo. Então, a dose absorvida está relacionada qual é a energia que se deposita. Então, falando na dose absorvida, nós vamos ter aí a sua unidade também, que eu já vou mostrar para você agora.
Bom, então, a unidade que a gente tem antiga para dose absorvida é o RAD, que significa, uma sigla que significa, né, dose absorvida de radiação, que vem lá do inglês, Radiation Absorbed Dose. E aí a gente tem que um Gray, se a gente quiser converter, por exemplo, às vezes eu vejo essas questões muito em concurso, essa conversão de Gray para Rad ou o inverso, então a gente tem que lembrar do seu equivalente. Então, quando a gente tem um Gray, ele equivale a 100 Rads. Bom, e aí a próxima grandeza é a dose equivalente, que a gente representa pelo H. Então, a dose equivalente é uma grandeza também importante porque ela faz uma relação àquela dose que foi absorvida, mas relaciona aí ao tipo de radiação que o sujeito, que o indivíduo recebeu. Então, a gente pode definir a dose equivalente como a dose na qual o indivíduo recebeu para aquele tipo de radiação. Então, por que a gente precisa diferenciar, né? Por que eu não falo aí que a dose absorvida é igualzinha à dose equivalente? Porque a gente tem um fator que leva em consideração o tipo de radiação, que é esse WR, que é a ponderação. Por quê? Porque cada radiação tem um efeito diferente. Então, ela vai ter esse fator de ponderação que, por exemplo, quando a gente tem partícula alfa, o fator de ponderação não é igual ao fator de ponderação para o raio-x ou para a radiação gama, porque eu tenho aí radiações que causam efeitos diferentes. E como a gente está falando aqui em radioproteção, para radioproteção isso é extremamente importante. Então, essa é a aplicação. Então, quando a gente fala aí para fins de radioproteção, a gente vai levar em consideração que o dano biológico é proporcional à energia depositada para o raio-x e raio gama, exatamente porque o fator de ponderação para essas radiações, aí para a radiação gama e para o raio-x, é igual a 1. Já quando eu tenho outras radiações, como por exemplo, produtos de fissão, partículas alfa, prótons, que são fortemente ionizantes, isso não se mantém, porque o fator de ponderação para essas radiações aí, nós vamos ter um valor igual a 20, por exemplo. Bom, e aí esse WR, esse fator de ponderação, ele tem uma relação com a transferência linear de energia, que você provavelmente já viu em outro vídeo. E aí nós vamos ter as radiações de alto LET, que aí eu vou ter um WR maior que 20, por exemplo, as partículas alfa são radiações de alto LET. E as radiações de baixo LET, que vai ter um fator de ponderação menor que 1. Por exemplo, raio-x, raio gama tem um WR igual a 1. Então, são consideradas aí radiações de baixo LET, que significa baixa transferência linear de energia, que aqui no nosso canal tem um vídeo que fala só sobre LET. Bom, e aí vem as unidades de medida. Então, isso é importante também. A unidade antiga para a dose equivalente é o REM, que significa Radiation Equivalent Man, e no sistema internacional é o Sievert, que a gente usa o SV, que é a unidade nova lá do sistema internacional. Então, tá aí. Bom, e a aplicação mais importante, que a gente disse lá no início, é justamente proteção radiológica. E até por conta disso, lá no registro do seu dosímetro mensal, aparece lá a unidade em Sievert. Limitação de dose também vai aparecer lá em milisievert. E aí, a última grandeza que a gente vai falar nesse vídeo é a dose efetiva. Então, a dose efetiva, nós vamos ter uma forma de calcular, que vai ser a somatória aí da dose equivalente, e agora vai entrar um outro fator de ponderação, que é o fator de ponderação do tecido. Então, a dose efetiva, ela vai relacionar a dose equivalente e vai considerar a radiosensibilidade dos tecidos. Por quê? Diferentes tecidos têm diferentes radiosensibilidades. E aí, a unidade de medida também vai ser o Sievert.
E aí, olha que interessante, aqui nessa figura, mesmo aí que está em inglês, mas o que eu quero te mostrar, porque o que você está vendo aí, veja que cada órgão tem lá aqueles números 0,12, 0,04. O que vem a ser isso? Exatamente o fator de ponderação daquele tecido. Esse fator de ponderação está relacionado, está diretamente relacionado à radiosensibilidade que aquele tecido tem. Então, 0,12 para o pulmão, por exemplo, para o intestino também 0,12, para a pele 0,01. Então, esses valores relacionam aí a radiosensibilidade. Então, quando o indivíduo é exposto a uma dose de radiação, é importante saber qual a região que ele recebeu a dose, para que a gente consiga aí calcular a dose, inclusive, para cada órgão. Então, esse é um fator também importante aí para a proteção radiológica. Bom, então espero aí que com essa visão geral, essa forma diferente de trazer o conteúdo para você, tenha te ajudado a relembrar e a fixar melhor aí as questões de grandezas de proteção radiológica. Esse é um assunto bastante cobrado, não só durante o seu curso, mas também nos concursos e também no seu dia a dia, né? Falar de exposição, confundir com dose absorvida, confundir com dose equivalente, não é legal para nenhum profissional. Então, você que acompanha aqui a Academia de Radiologia sempre vai ter conteúdos mais profundos e bem detalhados. Então, se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se você quiser falar um pouquinho como você está passando aí por esse período de quarentena, também deixa aqui abaixo. Eu quero saber como estão aí os nossos ouvintes, os nossos inscritos aqui no canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!